Olá a todos! Nesse vídeo eu quero estar explicando um pouquinho sobre os números da empresa. A gente que trabalha com vendas é muito importante saber diferenciar os números de uma empresa, porque às vezes você olha uma empresa, um preço de venda, por exemplo, um produto de R$500, você fala, nossa, o lucro aqui é muito bom, né? A empresa ganha muito dinheiro com esse produto, ou faz uma venda de R$1.000 e aí você já deve ter se perguntado, pô, desses R$1.000, o quanto realmente é da empresa? Então, nesse vídeo eu quero dar uma explicada para você entender como funcionam os números da empresa. Então, a primeira coisa que eu quero te falar é, não existe lucro 100%. Aquela coisa que a pessoa fala assim, eu comprei um produto por 100 e vendi 3 vezes mais, isso me dá um lucro de 300%. Isso não existe. Isso daí é uma coisa chamada markup, é um cálculo para fazer precificação, mas o lucro ele nunca é 100%. Por quê? A não ser que você achou um produto na rua e vendeu esse produto, aí o seu lucro ele é 100%. Agora, você teve gasto para poder vender esse produto? Vamos imaginar, eu tenho um produto aqui que eu estou vendendo, não me custou nada, eu não precisei comprar ele para revender, porém, eu tive gasto com internet, eu tive gasto com energia para expor esse produto, eu tive gasto com transporte para poder entregar ele, então algum gasto eu tive para poder entregar aquele produto, né? Então não é 100%. Agora vamos imaginar que você comprou um produto, que nem aqui, eu vendi um produto a R$500, tá? E ele me custou R$50. Então, qual que foi o meu lucro aqui? Foi 90%, né? Agora, vamos imaginar que eu comprei um produto a R$10.000, eu vendi a R$10.000, esse produto me custou a R$1. Repare que ele nunca vai ser 100%. Então, assim, a pessoa fala, meu lucro foi 100, 200, 300%. Não existe, porque teve algum custo naquele produto, tá? Então, você precisa entender que, assim, existe o markup, que é uma forma de você calcular, precificar, né, um produto sobre o custo, e existe a margem, né? A margem é o quanto você ganhou sobre a sua venda, tá? Então, nesse caso aqui, nós estamos falando de margem. A nossa margem foi de 99,99, mas nunca o custo é zero, tá bom? Então, eu estou falando isso porque muitas vezes a pessoa fala assim, nossa, ganhou 300% em cima desse produto. Não, 300% seria o markup, é uma forma da pessoa fazer a precificação, mas só que quando você vai fazer a conta no final, tem um custo e aquele custo nunca passa de 100%, tá? Então, por exemplo, eu vou fazer um teste aqui, vamos imaginar que eu vendi um produto unitário por R$100, tá? E eu vendi 100 itens. Então, vamos lá, eu tenho óculos, né? Eu tenho um óculos de R$100 lá, um óculos escuro, por exemplo, que seja, né? Ou de grau. E eu vendi 100 unidades, né? Então, cada produto custa R$100 e eu vendi 100 óculos desse, ok? Então, no final do mês, eu fiz um faturamento de R$10.000, tá? Então, a venda bruta minha, sem os descontos, é de 100%, ok? Agora, vamos lá. Vamos imaginar que eu tive que comprar do fornecedor, né? Porque uma armação não vem de graça para mim. Eu vendi por 100, porém, né? Ela me custou lá do fornecedor R$48, por exemplo, tá? Porque normalmente assim, a margem, né, nunca pode passar de 30%. O empresário ele tem que ficar lutando com os números ali para que a margem nunca passe de 30%, 40%, tá? Mas assim, como eu não conheço os números da empresa, eu estou falando uma questão geral, né, de que eu encontro por aí no mercado, vai de 30% a 48%, 50%. Tem empresa que quando está numa dificuldade muito grande, ela chega a 60%, 70% só para os fornecedores, ou seja, está comprando errado. Então, veja só como é difícil para o empresário, né, ele ter que comprar certo para vender certo, porque se ele comprar errado e não vender, ele vai ter que pagar o boleto, né, porque não tem como ir no fornecedor e pagar o boleto com desculpas. Esse mês eu posso te devolver a mercadoria, eu não consegui vender, né? Em raras exceções não existe essa opção, porque o fornecedor ele também tem funcionários, né? E a fábrica que fez para ele também tem funcionários, então é uma cadeia, né? Uma vai alimentando a outra, então a gente precisa comprar certo e vender certo, né? Aí entra o trabalho das vendas. Então eu comprei lá o produto, eu vendi o produto por 100, paguei, por exemplo, vamos supor aqui, 35%. Paguei R$35, ou seja, como eu vendi 100 peças, então me custou, né, R$3.500 para pagar o fornecedor, né? Aí eu gastei com embalagem,
tá? Isso aqui é só um número por cima, viu, gente? Porque existem muitos outros gastos, mas aí a gente vai... Porque assim, existe uma coisa chamada custo variável. O que é custo variável? É tudo aquilo que eu preciso pagar para poder entregar o produto ou serviço. Então, o que eu gastei? Eu tive que pagar o fornecedor, né? Eu tive que pagar a embalagem. Muitas vezes eu tenho que pagar frete para essa mercadoria chegar até a minha loja ou para eu entregar para o meu cliente. Então, existem dois tipos de frete. Nesse caso, estou considerando só o frete para comprar, né? Então, cada item que eu comprei me custou 50 centavos para chegar até a loja. Depois tem a taxa de parcelamento, né? Porque tem as operadoras que, por exemplo, vamos supor, você vendeu em 12 vezes e essa operadora ela te cobra uma taxa para você receber esse parcelamento, para passar na maquininha, né? Então existe a taxa de débito, de crédito, de parcelado e tem a taxa de antecipação. Então depende muito de como que esteja a empresa, mas na média, quando a empresa trabalha com antecipação, por exemplo, eu parcelo em 12 vezes, preciso antecipar, eu encontro situações aí de 10%, 12%, tá? Mas vamos imaginar aqui uma taxa média entre débito, crédito e parcelado, uma taxa média de 6%. Então, por uma venda de 10 mil reais, eu tive que pagar para a maquininha de cartão 600 reais só para eu poder receber o meu dinheiro, tá? E depois tem o imposto, né? O governo, ele tem que morder a parte dele, né? Então, vamos imaginar lá, se eu vendi... Hoje, mais ou menos, depende, não sei a classificação da empresa, né? Cada empresa tem uma classificação, paga um tipo de imposto, mas pela média, vamos supor aqui, ó, 9,60%. Tem empresa que paga 13%, tá? Tem empresa que paga lá, ó, 13%, tem umas que paga 14% de imposto, né? Vou colocar uma média aqui de 9,6%. Então, sobre 10 mil reais, então o governo ele ganhou em cima de mim 960 reais sem ele fazer nada, tá? Então, o meu custo variável, né, eu vendi 10 mil, porém, para eu entregar essas 100 mercadorias que eu vendi, me custou 5.120 reais, ou seja, 51, aqui seria a margem, né, do meu custo, né, custo total do produto. Então, meu produto custou 51%, só aqui, tá bom? Então, existe o total de custo variável. Então, eu vendia 100, me custou 51,20, ou sobre os 100 itens custou 5.120, tá? Aí depois existe uma coisa chamada margem de contribuição, porque muitas empresas chamam isso de lucro líquido, né? Mas só é lucro depois que você paga todas as suas despesas e o que sobra talvez é lucro. Aí eu vou explicar que ainda assim não é lucro. Porque existe a margem de contribuição, ou seja, de cada 100 reais que eu vendo, quanto que contribui para pagar minhas outras despesas, que seriam, por exemplo, custo fixo. O que entra no custo fixo? Entra meus funcionários, água, luz, telefone, funcionários, impostos sobre os funcionários, tudo aquilo que assim, existe o custo variável, ou seja, se eu vender muito, aumenta o meu custo variável, porque eu tenho que comprar muito do fornecedor, pagar muita embalagem, muito frete, muita taxa do cartão e muito imposto para o governo. Então eu vendi muito, aumenta esse valor, ele varia muito, né? Se eu não vender nada, muitas vezes eu ainda assim tenho que pagar, porque eu tenho que formar um estoque, né? Então eu preciso vender. A palavra não vender não pode existir numa empresa, porque ela aberta lá, entrando ou não o cliente, ela tem muita conta para pagar. Porém, existe o custo variável que ele vai variando. Se eu vender muito, eu pago muito, que eu preciso comprar muito para entregar, né? Aí a margem. Então, a cada 100 reais nessa simulação aqui que eu vendo, eu tenho que pagar 48, me sobra, né? 48,80. Mas esses 48,80 seria para quê? Para contribuir para pagar minhas outras despesas, que é custo fixo, investimento, endividamento, que uma empresa ela muitas vezes pode estar endividada com empréstimo, alguma coisa, né? Então, existem várias categorias. O marketing, eu preciso investir no marketing para trazer clientes, né? Para poder... Então, assim, o empresário ele tem que equilibrar esses números. Então, vamos lá. Vamos imaginar que essa empresa tem um funcionário e o piso salarial é de 1.350. Só que o empresário, além dos 1.350, precisa pagar 8% de FGTS, INSS, 13º salário, férias, né? Aí, sobre as férias incide também um terço, né? Então, seria um salário mais um terço. E essas férias que eu estou falando é o valor mensal, porque assim, eu tenho que pagar as férias, só que a empresa ela tem que todo mês fazer uma reserva, né, para no final do ano ele ter um total ali que tem que pagar. Então, nesse caso aqui, tanto o 13º quanto as férias é uma reserva mensal. Então, vamos imaginar que eu comecei o primeiro mês do ano, então eu tenho que guardar aqui, 112 das férias,
112 do 13º, 150 das férias. Aí vem aqui o vale transporte, né, que eu tenho que pagar durante o mês, o vale refeição, e aí entra outros benefícios, alguns outros impostos também, sindicato e tudo mais. Mas para não ficar muito extenso, né, eu coloquei só os principais aqui. Então vamos imaginar que eu tenho uma funcionária que ela me custa 1.350, né? Aí vamos esquecer os outros gastos, né? O que seriam os outros gastos? Ó, aluguel, água, luz, internet, telefone, tá vendo? Aluguel da máquina de cartão, os impostos que tem, tá vendo? Ó? Aí entra aqui ó, as despesas de combustível, embalagem, manutenção, entre muitas outras contas, tá? Vamos falar somente do salário do funcionário, tá? Então vamos lá, vamos voltar aqui só para você entender. Então eu vendi 10 mil reais, tá? E aí eu paguei os fornecedores, todos os custos variáveis, me sobrou 4.880 para pagar as minhas despesas, né? Para pagar as minhas despesas de custo fixo e as demais. Então, considerando apenas um funcionário, ó, de 1.350, então sobraria para a empresa, tá vendo? Ó, descontando os gastos com o funcionário, sobrou para a empresa um total de custo fixo aqui, ó, 2.155, menos o que sobrou lá, ó. Então, eu estou acima do meu ponto de equilíbrio, 2.724,80, né? O que seria o ponto de equilíbrio? O ponto de equilíbrio é assim, ó, o quanto que eu preciso vender para não ganhar nada, mas também para não perder. Então, seria a minha venda mínima. Eu tenho que descobrir qual que é a minha venda mínima para empatar, ou seja, pagar o meu funcionário. Aqui, ó, na conta está falando o seguinte, para eu empatar, a minha venda mínima teria que ser 4.416,39. Tá? Então, com 4.416,39 eu empato, pago esse funcionário, ou seja, só para você entender, só para pagar um funcionário eu tenho que vender R$4.416, entendeu? Então, de repente, a gente pensa assim, poxa, é tão fácil para a empresa pagar o meu salário, o meu salário é 1.350, é pouquinho, né? Aí você fala assim, poxa, é pouco o meu salário, a empresa ela consegue pagar, eu recebo tão pouco. Normalmente é assim, é pouco para quem ganha, né, e muito para quem paga. Por quê? Quem paga, ela por exemplo, ó, vou voltar aqui, ó, repare que ó, eu ganhei 10 mil, né, mas vamos falar aqui ó, que eu coloquei, que eu ganhei 5 mil, tá? Ó, total de vendas, eu vendi 50 itens, ó. Então eu vendi 50 itens, ganhei 50 mil, ganhei 5 mil, tá vendo? Então, a R$100 vezes 50 dá 5 mil reais, tá? Então, de fornecedor eu paguei, isso porque eu coloquei 35, que é uma taxa mínima. Normalmente chega, que nem eu falei no início, né, 48%, mas eu vou considerar 35 para ser bonzinho aqui. Então, eu ganhei, vendi 5 mil, paguei os fornecedores, ou seja, o total de custo variável, sobrou a margem de contribuição para eu pagar o meu funcionário, né? Aí aqui embaixo, ó, repare que, ó, eu paguei o funcionário e me sobrou R$284, quase não pago uma internet ou uma energia, não é verdade? Então, para pagar um único funcionário, eu preciso vender R$4.416, para eu não ganhar nada, você entende? Eu não estou ganhando nada aqui, simplesmente eu estou pagando um funcionário. Agora, vamos imaginar uma empresa que ela tem aqui, por exemplo, 5 funcionários, tá? Então, ó, vamos lá, se eu vendi 5 mil reais, né, me sobrou 2.440, eu tenho 5 funcionários, olha aqui quanto eu tenho de despesa só da folha de pagamento, 10.776, certo? Olha só quanto que a empresa precisou de dinheiro para pagar, fechou acima ou abaixo do ponto de equilíbrio? Fechou abaixo, fechou negativo, eu estou devendo 8.336, ou seja, eu preciso só para pagar essa folha de pagamento, eu preciso ganhar por mês R$22.081, que é o meu ponto de equilíbrio. Você entende? Eu não estou pagando aluguel, água, luz, internet, não estou pagando nada, nenhum outro tipo de imposto. Estou pagando somente os meus funcionários. Então eu tenho 5 funcionários a 1.350, mais as despesas de encargos que tem sobre a folha de pagamento. Então, assim, só para empatar e eu não ganhar nada, eu preciso de R$22 mil todo mês. Ou seja, aí vamos lá, se a sua folha de pagamento é tudo isso, divide isso daí por 24 dias, que seriam os dias trabalhados, né? Então, ó, isso daqui, ó, por mês, ó, 22 mil. Então, só para eu ter uma venda mínima, para bater essas contas, né? Eu, empresário, preciso vender 22 mil. Por semana aqui, ó, eu preciso vender 5.545 só para pagar os funcionários, não estou falando de mais nada, né?
Por dia eu preciso de uma venda de R$ 1.109, você entende? Então eu quero que vocês, meninas, entendam esses números para mim foi maravilhoso. Eu sempre trabalhei na área de vendas, mas depois que eu conheci a área financeira, que eu fui entender como funcionam os números de uma empresa, eu passei a compreender o porquê que uma empresa precisa faturar tanto. E muitas vezes você vê empresas que elas vendem muito, né? Elas vendem horrores por mês, e aí você fala assim, nossa, essa empresa é muito rica, e não é. Eu falo porque eu trabalho com consultoria financeira e de marketing, e muitas vezes eu encontro empresas que vendem muito, porém elas estão muito endividadas. Por quê? Tiveram dificuldade em equilibrar esses números, entendeu? Por exemplo, hoje, muitas vezes, se não tiver uma boa parceria com o fornecedor, vamos supor que eu vendo R$ 1 milhão em produtos. Você acha que às vezes, e aí eu vou receber isso parcelado em 12 vezes, tá? Então muitas vezes eu não tenho crédito com o fornecedor para eu poder comprar 1 milhão, ou que seja, vamos supor que eu vendi lá 1 milhão, 35% que eu tenho que comprar 350 mil de mercadoria. Eu não tenho esse crédito, entendeu? Então muitas vezes a empresa vende muito, porém ela não consegue comprar para poder entregar. E aí entra aquela dificuldade. Então, assim, existem N maneiras, mas o papel de um empresário é equilibrar esses números. Então, é um trabalho diário, gente, é uma coisa metódica, que toma tempo, é estressante. Então, assim, é malabarismo, sabe? Você tem que saber comprar certo para vender certo, para pagar menos imposto, porque se você comprar muito, você tem um custo variável muito grande, não sobra dinheiro para você pagar os seus custos fixos e os investimentos e as manutenções, tá? Então aqui eu estou falando só da folha de pagamento. E a empresa que ela tem 10 funcionários, ó, vamos lá embaixo? A empresa que tem só 10 funcionários, ó, ela precisa aqui, ó, de um ponto de equilíbrio de 44 mil só para pagar funcionários. E se o custo variável dela de fornecedor for 48%? Olha só porque mudou uma porcentagenzinha, ó, ela de 40 e poucos mil, ela tem que vender 60 mil só para pagar os funcionários. Mas eu vou ser bonzinho, eu vou falar que o empresário ele consegue ficar dentro dos 35%, né? Para fornecedor. Vou imaginar que é possível chegar nesse número. E aí, vamos aqui, ó, então ele tem 10 funcionários. Vamos supor que a loja ela precise pagar lá 3 mil de aluguel, que é um preço médio aí, né, de um ponto comercial. Aí de água paga 200, vamos falar 100 reais aqui. De energia, uns 250, né? Internet, mais uns 150. Telefones, aí entra, vamos juntar todos os celulares, telefone fixos aqui, vamos falar que gasta pouco, né? Nem gasta muito, vamos falar 250. Aí tem aluguel das maquininhas, né? Cada maquininha de cartão ela tem um aluguel mensal. Tem algumas maquininhas que não tem aluguel, mas normalmente uma maquininha ela já custa pra gente 170 reais por mês. Vamos imaginar que você tem aí umas 4 maquininhas, né? Então é igual 170 vezes 4, tá vendo? Ó? Aí tem os impostos aqui que eu vou até ignorar, né? Despesas de combustível, né? Que o empresário ele precisa se locomover. Então vamos supor que ele gaste por mês 500 reais de combustível. Despesa com conserto e revisão, de repente dá algum problema no carro, né, da empresa. Então vamos supor que ele gastou aí, teve uma surpresa esse mês, gastou R$1.000 de manutenção. O mês que ele não tiver manutenção, perfeito, mas normalmente precisa de pelo menos uns R$300 de manutenção. Aí ele precisou de embalagens, porque fora a embalagem para você entregar o produto, muitas vezes teve outras embalagens ou decoração. Aí tem honorários do contador, por exemplo, que normalmente, o mínimo normalmente é R$1.000 de um contador, né? Aí entra manutenção, de repente teve que fazer um investimento na loja, aí teve que fazer uma pequena reforma lá, aí paga pedreiro, compra material, e essa manutenção aí custou aí para a empresa esse mês aí uns R$700, coisa pequenininha, né? Mas normalmente nunca dá menos que 3, 4 mil reais, dependendo do que você vai fazer. Aí tem o material de expediente, né? Material de limpeza, você precisa lavar o banheiro, tem papel higiênico, né? Tem sabonete, álcool. Então tem tudo isso. Então vamos supor, gastou aqui uns R$200. Aí vamos imaginar, Prolabore, muitas vezes os empresários nem tiram um salário por mês, eles pegam só as despesas mínimas, né? Aí vamos imaginar aqui que o sócio pegue lá seus R$2.000 por mês, né? Propaganda e divulgação, precisa investir. Normalmente a empresa que investe 5% do seu faturamento, 3%. Então vamos falar que o investimento é 3%. Então aqui, ó,
Se eu vendi aqui, ó, ainda vou chegar ainda no quanto que eu preciso vender, mas vamos lá, igual, ó, se eu vendi 60 mil vezes 3%, né, seria 1.800, mas a empresa nem sempre tem 1.800 por mês para investir no marketing, né? Vamos falar aqui que ela gastou aqui, sei lá, seus R$800 em marketing. Aí entra tudo, né? Vamos lá. Aí tem segurança, de repente precisa de um sistema de segurança na empresa, precisa de muitas outras coisas, né? Mas aí eu vou deixar aqui por cima, tá? Sistema de automação, aí vem o sistema da empresa, normalmente paga aí uns 350 por mês. Então assim, ó, juntando folha de pagamento, né? Todas essas despesas aqui, quanto que eu preciso vender para não ganhar nada, gente? Só para empatar. Ó, 65.229 somente para empatar. Então a minha venda mensal é 65 mil, a minha venda semanal tem que ser 16 mil e a minha venda diária tem que ser 3 mil. Isso porque a gente não dividiu por hora, né? Vamos falar aí 8 horas trabalhadas, isso aqui dividido por 8, né? Ó, teria que vender R$408 por hora, só para empatar, ou seja, só para a empresa poder ficar positiva, né? Agora vamos lá em cima, vamos falar que a gente vendeu R$65.300, né? Vamos colocar aqui que eu vendi 300 peças, não, 600 peças de R$100, 650, vou colocar aqui, ó, 65 mil reais, tá vendo? Ó? Então eu vendi 65 mil reais, olha só o que aconteceu, eu fechei o mês negativo R$112. De onde o empresário vai pegar R$112? Né? Porque eu paguei todas as minhas despesas e ainda fechei negativo R$112, gente. Ok? Então, só para vocês entenderem que assim, uma empresa, por isso que muitas vezes você escuta na televisão ou vê os empresários falando assim, ó, eu abri uma empresa e ela vai demorar 3 anos para me dar lucro. Aí você fala assim, nossa, 3 anos para dar lucro? É mentira, essa empresa vende muito. E não é, gente. Por quê? Uma empresa ela precisa ter um capital de giro próprio. O que seria um capital de giro próprio? É uma reserva que ela tem que ter para ela tirar, por exemplo, esse mês não fechou negativo, ela ainda tem que pagar R$112, né? De onde que ela tira? Se ela não tem um capital de giro próprio, ela tem que usar o capital de giro de um banco. Tá? Então, normalmente o dinheiro ele custa caro, né? Então, se eu pegar emprestado esse dinheiro, muitas vezes ele custa caro. Esses R$112, vamos supor aqui que eu peguei 112 de um banco, tá? Ó, eu peguei aqui então, eu vou fazer aqui embaixo. Eu peguei R$112 de um banco para cobrir a minha necessidade. Então, ó, igual 112, né? Aí o banco ele me cobra às vezes de 12% a 13%, se for cheque especial, né? Ou 9%, que seja 9%, que é um milagre. Igual esse vezes 9%, ó. Então, eu tenho que pagar mais R$10 só de juros. Então, 112 mais R$10, eu preciso pagar R$122. Então, uma conta que se eu tivesse o dinheiro me custaria R$112, como eu não tenho dinheiro, eu preciso pegar do meu capital de giro do banco, só desses R$112 eu já tenho que pagar 122, ou seja, R$10 em cima. E se eu tiver que pegar lá do banco, R$10 mil, olha só, R$900 é do banco, ou seja, ele ganhou dinheiro de mim sem ele fazer nada. Por isso que uma empresa, para ela ser rentável, ela precisa ter uma reserva dela, ou seja, todo mês tem que sobrar um dinheiro, tá? Eu vou fazer uma simulação aqui, ó. Vamos imaginar que todo mês a empresa venda 700 peças de R$100, tá? E aí, isso dá um total de venda para ela de R$70 mil, ok? Ela tem uma necessidade de 65 mil e sobra todo mês para ela 2.328, ok? E aí, qual que é a necessidade de capital de giro dela? Porque assim, ó, o capital de giro é pelo menos 3 meses do seu custo fixo. Então, se o meu custo fixo é R$31 mil, é 31.832 vezes 3, que me dá 102.480. Aí você me fala, nossa, mas precisa ter tudo isso de dinheiro guardado? Não, isso daí a gente está chamando de estoque, de contas a receber, é a soma, entendeu? As reservas que eu tenho em espécie viva, né? É o meu estoque. E o meu contas a receber. A soma de todos esses ativos é o que dá o meu capital de giro. Então vamos supor que eu tenho lá 50 mil a receber, que eu vendi parcelado, quer dizer que se eu precisar transformar isso em dinheiro rapidamente, eu consigo antecipar essas vendas com o banco. Pago uma taxa, mas é mais barato do que pegar o capital de giro do banco, né? Por exemplo, eu tenho lá de estoque mais 30 mil reais, eu tenho de dinheiro tanto, né? Então esse capital de giro é o mínimo que a empresa precisa ter para ela ser sustentável, né?
E eu posso falar para vocês, hoje em dia tá quase impossível chegar nesse valor. Por quê? Se eu vendi 70 mil, paguei todas as minhas despesas e me sobrou 2 mil reais, quanto tempo eu demoraria para chegar nos 102 mil que eu preciso? É só eu pegar aqui, ó, 102 mil dividido pelos 2 mil que me sobra todo mês. Demoraria 44 meses para eu chegar nesse montante que eu preciso, né? Então, gente, é só para vocês entenderem a dificuldade em administrar uma empresa. É por isso que as vendas, ela tem que estar trabalhando em conjunto com o departamento financeiro, saber das metas, porque às vezes a empresa chega em você e fala assim, ó, a meta desse mês é 65 mil reais. Aí você já imagina que a empresa vai ganhar 65 mil reais e no final do mês ela vai estar lá, nossa, eu tenho 65 mil reais. Não, gente. Se ela vender 65 mil reais nessa simulação que a gente fez, vai sobrar para ela 2 mil reais. E esse dinheiro é dela, gente? Não, esse dinheiro não é dela. Ela tem que ir juntando para ter um capital de giro próprio. E eu te pergunto, você acha que a empresa consegue juntar esse dinheiro? Porque sempre aparecem surpresas, né? Assim como na nossa vida pessoal, em uma empresa, muitas vezes, aparecem muitas surpresas. E aí, por exemplo, uma manutenção que tem que fazer, ou de repente precisa trocar um funcionário, ele tem que pagar os encargos, né? Ou aparecer um imposto novo, ou precisa fazer uma retirada. Gente, é muita coisa que acontece. Da mesma maneira que acontece na nossa vida pessoal, acontece na vida de uma empresa, só que em proporções maiores, não é verdade? Então é muito importante para você de vendas entender o porquê uma empresa tem uma meta mensal, semanal, por dia e por hora. Para que você saiba, você tem que, como vendedor, saber, bom, eu preciso vender tanto só para pagar o meu salário, né? Então, de repente, vamos lá, que nem eu fiz na simulação aqui, ó. Quanto que eu preciso vender só para pagar o meu salário? Vamos supor que eu ganhe, ó, um salário só, tá vendo? Eu vou pagar todas as despesas aqui, então quanto que eu preciso vender para pagar somente o meu salário, que é de 1.350? Lembrando que eu tenho que também vender o suficiente para pagar os meus encargos. Então, só para isso, esquecendo todas as outras contas, gente, olha aqui embaixo. O mínimo que você precisa vender é 4.416 para você ainda ser prejuízo para a empresa. Quando que você é lucro? Quando você vende o suficiente para ajudar a empresa a suprir todas as contas para ela se manter aberta. Entende? Então, só para a empresa se manter aberta, ela nessa simulação que eu fiz aqui em cima, ó, vou dar um Ctrl Z para voltar, só para se manter aberta, a empresa ela precisa de 65 mil por mês. E aí, muitas vezes, ela vende 65 mil, só que ela vai receber em 12 vezes. Aí ela precisa ter um capital de giro para poder segurar, né, esse período antes de receber. Antes desses 65 mil virar dinheiro. Então, ela tem que bancar os custos, né? Os custos variáveis para poder entregar esse produto ou serviço. É por isso que muitas antecipam, pagam uma taxa cara, não colocam essa taxa sobre o preço. Então, gente, é um equilíbrio muito assim complicado. Mas eu espero que nesse vídeo eu tenha ajudado você, vendedores, né, a entender um pouquinho como funcionam os números da empresa, por que uma empresa ela chega na meta mensal, na meta semanal e na meta dia. Lembrando que muitas vezes quando tem um feriado já prejudica você a bater sua meta, né? Então você tem que ter um controle, você, vendedor, tem que saber, bom, quanto que eu custo para a empresa, ou seja, quanto que eu tenho que vender por dia, por mês, por semana, né? Ou por hora, para eu simplesmente só pagar o meu salário. Não vou ajudar a empresa a pagar, a pagar as contas fixas, nada, né? Então eu vou fazer a simulação aqui de novo, rapidamente. Eu vou deletar todas as despesas, tá? Eu vou deletar todas as contas da empresa, fingir que não tem conta nenhuma, é apenas um funcionário ganhando 1.350. Então aqui, ó, no final, nós precisamos vender aqui, ó, por dia, ó, por mês, ó, 4.516, por semana 1.129 e por dia 225 reais. Gente, só para pagar um funcionário, tá? Então eu fiz esse vídeo com o objetivo de explicar para vocês assim, o porquê que tem a meta numa empresa, a importância dessa meta e o quanto realmente uma empresa ela ganha, né, quando ela bate essa meta. Então, para você entender que muitas vezes a meta é uma meta mínima, ela muitas vezes não está ganhando nada, ou algumas vezes ela está trabalhando o suficiente para tentar ter um capital de giro próprio, né, coisa que muitas empresas elas não têm, tá bom? Então, qualquer dúvida, eu fico à disposição de vocês. Eu estou gravando outros vídeos, eu vou mandar ao longo do dia para vocês.
Qualquer dúvida pode me chamar, tá bom? Muito obrigado e até breve.